Sejam bem-vindos ao nosso 8º episódio da série Desenvolva a Responsabilidade em Seu Filho. Nesse episódio eu vou falar sobre a importância da rotina, como a rotina, entre aspas, salvou a minha vida. Gente, eu nunca tive muito problema para estabelecer uma rotina aqui em casa, não. Por quê? Porque eu e meu marido pensamos parecidos nesse quesito. E aí, desde os primeiros dias do nosso casamento, a gente já tinha uma rotina. E com a chegada das crianças, isso só tivemos que fazer algumas adaptações, né? Porque com a chegada de um bebê, tudo muda, e com 2, muda mais ainda. Mas não foi difícil a gente implantar, porque a gente já tinha, né, naquele momento, essa visão, o nosso corpo já estava acostumado a dormir cedo, enfim, foi tranquilo, relativamente tranquilo. E por que, quando eu falo que a rotina salvou a minha vida? Por quê, gente? Porque eu acredito, sinceramente, que se não fosse a rotina na nossa vida, eu não iria ter tempo, primeiro, para ajudar os meus filhos a desenvolver a responsabilidade, a autonomia e a independência. Depois, também não acho que eu não teria tempo de fazer uma faculdade como eu fiz, de estudar como eu estudo, de ver minhas séries que eu gosto, de passar tempo de qualidade com as crianças, de poder namorar tranquilamente, sem ser interrompido. Eu não teria tempo para mim, né, para as minhas meditações, minhas atividades físicas, enfim, eu realmente estaria vivendo um caos. Eu acredito nisso, gente, e acredito de verdade. Então, o que acontece? Se você não tem uma rotina definida e se você tem crianças, independente da idade que elas tenham, é muito importante a rotina. Para vocês desenvolverem a responsabilidade, a autonomia e a independência, a rotina é fundamental. Ela realmente é um dos alicerces para essa construção. E como fazer? Como implementar rotinas? Primeiro, você vai ter que ver como é a sua casa, né? Como é o seu dia a dia, como é o dia a dia da sua família, dos seus filhos. E perceber aí o que é mais importante para vocês. Porque tem alguma coisa gritando aí, pedindo socorro, né? Pode ser que os seus filhos estejam dormindo tarde demais e tenham que acordar cedo, por exemplo, para ir para a escola. E você está percebendo que eles estão ficando cansados na escola, não estão querendo fazer as atividades da escola porque estão cansados, e isso tudo tem a ver com a rotina do sono. Se esse exemplo é o que está mais gritando aí na sua casa, então é muito importante vocês, e urgente, né, já passa a ser urgente, vocês reverem o horário de irem para a cama, né? Se, por exemplo, vocês não têm hora do almoço, as crianças comem aleatoriamente, né? Só tem horário para almoçar, mas não fazem um café da manhã, come no meio da manhã e depois não consegue almoçar direito porque acabou de comer alguma coisa, ou vão jantar logo um pouco antes de dormir, e isso atrapalha o sono, né? Não se deve comer comida, coisas que sejam mais substanciosas, né? Substanciais, desculpa, antes de dormir, que isso atrapalha o sono. Então, se você percebe que o horário da alimentação é um problema, está sendo um empecilho para o desenvolvimento da família, né, da harmonia da casa, vocês precisam mudar isso. E é saudável, né, gente? A gente ter hora para dormir, para a gente comer, o horário certinho, porque o nosso organismo trabalha melhor, né, quando ele tem essa rotina de comida, de dormir, enfim. É muito importante também as crianças terem uma hora dos afazeres da escola, dos para-casas, dos estudos, dos trabalhos. Não é simplesmente, eu vou fazer a hora que der. Não, porque assim, quando a criança não tem um horário, e o adolescente também, não tem um horário estabelecido para fazer as suas atividades da escola, eles tendem a procrastinar, eles tendem a deixar para depois. E quando a gente ensina o nosso cérebro a ser procrastinador, mais difícil será no futuro para ele reverter esse quadro. Então, quando você estabelece uma rotina de hora para estudar, o cérebro da criança já sabe que aquele horário é horário de estudo.
Então ele já vai se preparando, ele vai se acostumando, né? Porque depois se acostuma também é tranquilo, né? Mas até se acostumar é um processo talvez muito complicado. Porque às vezes a criança vai querer se rebelar, o adolescente vai querer se rebelar, e isso é muito normal. E a gente tem que ter toda a sabedoria para lidar com isso, né? Mas quando você coloca, né, estabelecem um horário para eles estudarem, fica mais fácil para eles, sabe? E para você também policiar, para você também entender o que está acontecendo, para você acompanhar todo esse processo da escolarização deles, né? Então as crianças precisam, os adolescentes também, e nós adultos também, precisamos de rotina. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele funciona muito bem com a rotina, ele se agrada da rotina. Por quê? Porque assim você já sabe o que tem que ser feito, você tende a procrastinar menos, você tende a ser mais produtivo, você tem uma performance muito melhor. Por quê? Porque o seu corpo, seu cérebro já está acostumado. Vira hábito. E a partir do momento que vira um hábito, ali já não tem tanto esforço mais para ser praticado, né? Para ser feita aquela determinada tarefa. Então, façam isso, gente. Estabeleça rotinas na sua casa. Como eu falei, a gente falou sobre isso em outros episódios, que eu não me lembro qual, mas estabeleça quadro de horários para os seus filhos e para você também. Tenha o seu tempo de meditação, tenha o seu tempo de atividade física, tenha o seu tempo para cuidar de você, para ficar com você, para fazer leituras, para assistir uma série. Como eu falei, eu não teria a condição de curtir um final de semana com os meus filhos, com a minha família, se eu não tivesse rotina, porque eu sou autônoma, eu trabalho por mim mesma, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho chefe, não tenho, graças a Deus por isso. Se eu não tiver uma rotina, eu vou procrastinar, eu vou deixar para fazer as coisas depois, e isso com certeza eu vou me ver no final de semana tendo que trabalhar, porque dia de semana eu procrastinei. Então, ter uma rotina para você também é muito importante. E um quadro de horário é muito bacana, porque você, a partir do momento que tem isso espalhado pela casa e você está vendo isso o tempo todo, e o seu filho também, não esquecemos daquilo que tem que ser feito. E fazemos na hora que tem que ser feito. E isso, mais uma vez, é libertador. Tem gente que acha que rotina, que ter esse tipo de dia a dia é uma prisão, né? Mas é o contrário. Porque quando você tem uma rotina definida, você tem a liberdade para fazer o que você quer sem deixar de fazer o que é necessário. E isso realmente faz muita diferença na nossa vida, principalmente no nosso dia a dia. Então é isso. Estabeleçam rotinas, gente. Se vocês não tiverem, o mais rápido possível façam isso. E se vocês já tiverem e estão vendo que não está dando muito certo, enfim, faça o que tem que ser feito, sem procrastinar, e escreva isso com todas as letras num quadro para vocês não se esquecerem, tá bom? Até o próximo episódio.